Mas eu quero compartilhar um texto de Efésios, capítulo 2, o verso 17 e o 16. Poderíamos ler o capítulo todo, é uma maravilha, né? Mas o verso 16 em diante, acho que nos atende bem. Efésios 2,16. Olha o que diz assim: lembrando, a carta aos Efésios é uma carta a uma igreja, obviamente, igreja composta por uma porção de convertidos, como não é diferente aqui na Epístola de Timóteo. Ele diz assim, ele está continuando, né, o assunto, ele diz: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela, com a reconciliação, as inimizades entre judeus e o resto do mundo convertido. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáis longe e aos que estavam perto, porque por ele, e aí está falando de Jesus Cristo, tá? Por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Olha que coisa interessante, nós estamos pregando João, e o tempo todo Jesus está falando é isso aqui, né? Vocês querem conhecer o Pai, precisam receber o Filho. É o que os judeus não estavam aceitando nem compreendendo. Ele continua no 19: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Isso aí está falando da igreja. Igreja é composta por santos. Quando eu digo igreja, meus irmãos, são todos aqueles que em algum momento passaram ou pelo batismo e foram aceitos. Talvez alguns chegaram batizados, mas foram aceitos pela igreja. A igreja aceitou e falou: nós aceitamos a fé, o testemunho de fé desse irmão para fazer parte dessa comunidade. Eu estava lendo ontem o Frank Ferreira, ele estava fazendo sobre a história, está aqui nesse livro, da história da igreja, e ele fala que o princípio que eles adotavam no começo, imagina, a igreja foi crescendo, como é que esse negócio tinha 12, agora tem uma porção, como é que trata esse negócio? E a igreja foi aprendendo a lidar, e ela tinha então regras bíblicas para alguém fazer parte, era muito restrito. Está errado ou está certo? Está certo? Né? Está certo. Então, já não sois mais estrangeiros nem forasteiros, não são estranhos, mas concidadãos dos santos da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Ao corpo em Cristo, ele vai crescendo, a unidade. Ontem eu falava para alguém dessa igreja sobre isso, porque normalmente quando alguém está ausente, eles têm as suas respostas, e às vezes normalmente todas são respostas sinceras, mas está correto a atitude ou não? Sendo que a igreja, se eu tenho saúde, meus irmãos, se eu estou bem, a igreja vai me ajudar na minha restauração. A pregação da palavra vai me trazer alívio, vai me trazer uma resposta, vai me trazer um conforto. É para isso que se prega a palavra de Deus, para edificar o corpo. Então é aqui o lugar. O meu irmão vai me ajudar, ele vai orar comigo, ele vai estar ao meu lado, eu vou estar com a minha família maior, que é a igreja. Isso tudo é diferente. Talvez isso vá responder algumas coisas. Por que as pessoas mudam tanto de igreja hoje? Elas estão procurando uma doutrina melhor, ou elas estão procurando algo que lhes satisfaça? Essa pergunta precisa de resposta, tá? Precisa de resposta. Ok, feito isso, então ele está escrevendo essa carta aos Efésios. Eu quero, meus irmãos, hoje a gente começar falando sobre eclesiologia. É um termo técnico dentro do que nós queremos falar, mas a gente vai entender um pouquinho. É bom a gente começar a olhar para esses termos de teologia sistemática, esses nomes,
que pode soar estranho para alguns, soteriologia e por diante, mas é bom te acostumar com isso. Uma igreja que cresce, ela cresce aprendendo todos os ramos da teologia. A pergunta é então, o que você entende ser uma igreja? O que é uma igreja? Você já respondeu isso para você mesmo? Ela é um local? Não é um local, né? São pessoas? Igrejas são pessoas. Para que ela existe? Ela pode ser um CNPJ, porque hoje, se não tiver um CNPJ, ela não pode funcionar em alguns lugares. Mas isso é igreja, um CNPJ? Não, e se ela não tiver CNPJ, ela vai ser igreja? Ela vai ser igreja. Qual a finalidade principal da igreja? Para que ela existe? Quem criou a igreja? Por que eu faço parte da igreja? Por que nós desejamos fazer parte de uma igreja? Todas as pessoas que estão numa igreja há longos anos são membros da igreja? Essa pergunta, ela tem uma resposta muito clara, tá? A igreja muitas vezes, o Jonathan Leeman, em outro livro também, além desse aqui que eu vou mostrar para os irmãos, ele vai falar sobre essa questão desse cuidado. O próprio David Allen Bledsoe, ele vai falar também sobre isso, que muitas vezes a igreja nem consegue identificar pessoas que estão 1 mês, 2 meses, 5 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Ela não é membro da igreja, ela não é membro daquele corpo. De alguma forma, ela não fez parte, se ela não quis fazer, ou se a igreja não viu nela elementos, básicos de transformação. Quem manda na igreja? Como é que ela funciona com relação aos seus cultos, a sua liderança, seus ensinos, as assembleias, as finanças, as frequências, as ordenanças? Como é que essa igreja funciona? Isso determina uma igreja saudável ou não. Quando se fala em ordenança, por exemplo, a gente começa a perceber. É prazeroso frequentar a igreja? Bom, a resposta que eu vou dar a essas perguntas aí e muitas outras vai determinar o que eu compreendo de igreja e como eu respondo diante de Deus com relação à igreja que eu frequento. As respostas a muitas dessas perguntas e outras, não estão todas aqui, vai falar como que eu sou, quem eu sou como membro da primeira igreja batista de Montemor, por exemplo. Então, uma outra pergunta: como a Bíblia trata com a igreja e qual a sua implicação sobre os cristãos? O que a Bíblia fala da igreja? Quando você lê o Novo Testamento, o que você encontra lá nele sobre a igreja? Deixa eu lembrar uma coisa que eu já falei aqui na igreja algumas vezes. Igreja, a doutrina da igreja é um dos maiores problemas quando você vai encaminhar um futuro pastor para consigo, um candidato. Já chegamos a essa conclusão há muitos anos. A conversa que gira no nosso meio como pastores de igreja olha, o grande problema não está nem propriamente na teologia sistemática, quando se fala de Deus, de bibliologia, por aí afora. O grande problema é quando está na igreja, sabe por quê? Dá uma andada aqui em Montemor. Hoje não vai dar para você fazer isso, tá? Você vai ver como é que funciona. A nossa também, alguém poderia vir aqui. As diferenças e por que existem essas diferenças. Mas nós queremos dar resposta para isso ao longo desse andamento que nós vamos fazer, tratando de eclesiologia. E aí é o seguinte, dá uma olhada nessa frase: o entendimento errado de igreja é uma tragédia. O coração da pessoa vai sendo blindado, os olhos embaçados e os ouvidos ensurdecidos, até que a beleza não é mais vista e os sons da graça não são mais apreciados. Essa frase aí é do Judy Clay Santos. Judy Clay Santos é um pastor batista de uma igreja lá no Rio de Janeiro, Jardim Botânico. Ele hoje dirige a Pronobis, que é uma editora, uma das boas editoras que tem surgido, nos nossos dias. Mas ele está falando de quem? Ele está falando, meus irmãos, na introdução desse livro aqui, Igreja Regenerada, depois eu mostro, ele faz a introdução e ele está falando na introdução de um dos violonistas mais famosos de todo o mundo. Ele está vivo, ele existe, não tem nem 60 anos,
que é Joshua ou Yoshua Bell. É muito famoso. É alguém que alguém pagaria alto para ouvi-lo tocando músicas maravilhosas. Ele estava onde? Ele estava numa estação de metrô bem movimentada em Washington, na capital dos Estados Unidos. Ele tocava lá num lugar bem reservado, bem acessível para muita gente, e ele tocava nada menos do que uma das peças mais extraordinárias da história, que é Chaconne. E aí diz lá, né, porque para você entender melhor, quem é músico vai saber, que é a parte 2 em Ré menor. Ele estava tocando no violino naquele lugar. E sabe qual era o violino que ele estava usando? Eu passei a conhecer esse violino depois que eu li. Há muito tempo que eu li o livro, eu falei, que violino é esse? É um Stradivari. Todo mundo gostaria de ter um. Todo violino, tem quem toca violino queria ter um. Só que o dele foi um feito à mão, de 1713. Um grande músico, uma melhor música, um excelente violino, e as pessoas não paravam para ouvir. 7 pessoas ficaram aquele tempo todinho, por certo conheciam alguma coisa, ficaram ouvindo. É por isso que ele fala, ele fez essa comparação, que o entendimento errado de uma igreja é uma tragédia. Você vai perdendo a sensibilidade, bem comum dos nossos dias. Perdemos a sensibilidade do que é a essência. E quando se fala de igreja, não é diferente. Ele fala que o coração vai sendo blindado, olha, os olhos embaçados, ouvidos ensurdecidos, até que a beleza da igreja não é mais vista. E os sons da graça que saem da igreja, ele diz que não são mais apreciados. É essa a intenção. Eu quero ler aqui igreja essencial. A gente teve essa definição aqui no próprio livro, achei interessante. Tem várias definições, o Bledsoe faz muitas definições. Então ele fala de igreja, e cada um desses itens aí, ele escreveu um capítulo nesse livro, Igreja é Essencial. Nós estudamos aqui na igreja e recomendamos ele, para que cada família tenha, pelo menos, e leia. Meus irmãos, quando nós levantamos o livro aqui, os irmãos podem ter certeza que nós tentamos trazer um bom livro. Eu não vou ficar fazendo Fábio, George, Paulo, Lucas, Guilherme, ninguém vai pegar um livro e ficar simplesmente falando assim, ó, livro legal, são bons livros, tá? E na página 37 ele diz assim, ele vai definir a igreja nos pontos que ele escreveu, os capítulos que ele escreveu. Então o que é a igreja? A igreja é um grupo de cristãos, segundo, que se reúne como uma embaixada terrena do reino celeste de Cristo. Então grupo de cristãos representa o reino celeste de Cristo, para proclamar as boas novas e os mandamentos de Cristo, o Rei, para, olha que interessante, eu falei essa expressão agora há pouco, para afirmar uns aos outros como seus cidadãos, por meio de uma ordenança. Depois que é verificado a fé, afirma-se então a fé publicamente daquele irmão. Isso é maravilhoso, é um cuidado. Seguindo, e para evidenciar o amor e a santidade de Deus na igreja, por meio de um povo unificado e diverso, mas unificado em todo o mundo, e não somente em Monte Mora, seguindo o ensino e o exemplo dos presbíteros, porque ele vai tratar no final dos presbíteros. Se nós não pudéssemos falar aqui que vocês devem seguir o nosso exemplo, há problemas em nós que precisam ser resolvidos, embora nós somos pecadores como vocês. Se somos presbíteros, precisamos então cuidar dentro da igreja e ser exemplo. Então está aí o que é igreja de uma forma mais assim resumida. Tem muita coisa que entra nesse pacote. Então, meus irmãos, o nosso propósito é encaminhar os irmãos nessa compreensão à luz do Novo Testamento, à luz das Escrituras, porque toda a Escritura aponta para Cristo e, portanto, aponta para onde? Para a igreja também. Eclesiologia, então, como está aí, é um braço da teologia que trata da doutrina bíblica da igreja. Eclesiologia é, definindo bem resumidamente, estudo da igreja. Só que você estuda a igreja
dentro da doutrina bíblica, de forma geral, ali tem uma doutrina específica para a igreja. Porque você precisa saber como é que é a igreja, tem que responder essas perguntas. Como é que ela funciona? Por que eu estou aqui na igreja? Quem manda na igreja? Então a gente vai ter uma confusão. Não é muito comum ouvir assim, o pastor excluiu o fulano de tal da igreja. O pastor excluiu. O pastor não pode excluir ninguém, não. Ele não tem essa autoridade para excluir. Pelo menos nós que entendemos biblicamente que o regime da igreja é congregacional. Por isso que você precisa ser membro da igreja e ser o quê? Ativo. Senão você tem que fazer igual muitos fazem, né? Sobe para cima do muro e fica lá em cima. Isso é errado, isso não é igreja. A igreja vota, ela admite e ela demite, se for esse o caso. Igreja é isso. Então nós vamos ver essas doutrinas bíblicas e sobre a igreja a gente vai ver a história, a sua organização, o seu funcionamento, a sua confessionalidade. Isso aqui é muito básico. Se nós errarmos nessas questões, nós não entendemos, nós vamos bater na porta do outro. Claro, nós queremos alguma coisa diferente. Vida prática, governo, sua liderança e aí por diante. Eclesia ou eclésia, conforme se chama melhor, é o termo grego, e ela significa, bem resumidamente também, ela significa assembleia. Assembleia, a eclesia é uma palavra grega. Então, Paulo, quando escreve, ele vai tomar essa expressão, Jesus quando fala também, vai tomar essa expressão do grego e vai acomodá-la para a igreja, para as expressões dela usadas no Novo Testamento. Só que no grego ela significa que é um chamado para que a pessoa saia da sua casa e ele vai se reunir numa assembleia pública para tomar decisões, ouvir, né, o que precisa ser ouvido e tomar decisões públicas. O povo participa disso aí, mas ele precisa sair da casa e ir para encontrar nesse lugar, nesse ponto, para se reunir. Ali se reunia, chamava aquela reunião, a reunião chamava-se assembleia, e ali eles tomavam as devidas decisões como povo extremamente democrático, que era o povo grego, desde seu princípio, desde o começo da sua história. Então eles são chamados para fora, tá? Então o Novo Testamento ele vai tomar esse significado e vai trazer então para a igreja, que é o ajuntamento do povo de Deus. Vai ser interessante, né? Então a igreja significa que nós nos ajuntamos. Aqui nós estamos sendo o quê? Nós estamos sendo de fato igreja. Esse ajuntamento dos convertidos a Cristo em um local, em algum lugar, cujo propósito é o quê? Adorar a Deus e praticar os mandamentos bíblicos, as ordenanças e uns aos outros. Uns aos outros é muitas vezes esquecido, né? Mas a igreja vive isso intensamente, uns aos outros. Agora deixa eu falar, meus irmãos, o que você aprendeu que é a igreja no passado? Eu aprendi assim: a igreja, ela existe para evangelizar. Então eles tomaram essa expressão sair para fora, como sendo a igreja sai daqui de dentro e vai lá para fora evangelizar. Isso aí ficou como o mandamento principal da igreja, a função ou a missão principal. Não é a missão principal da igreja. A missão principal da igreja vai ser se ajuntar e adorar a Deus. A igreja são convertidos. Os convertidos, por que Deus cria a pessoa? Deus deseja ser adorado. O pecado afastou o homem de Deus. Cristo reconcilia o homem com Deus, a igreja, e Cristo estabelece a igreja se ajunta, se reúne para adorar. Você adora na sua casa, adora em todo lugar, e a igreja se reúne para adorar a Deus. Então a missão, evangelizar, é uma das missões da igreja, evangelizar. Jesus vai mandar, ir por todo mundo, pregar o evangelho. Você deve fazer isso no seu dia a dia. Nós fazemos isso quando pregamos a palavra. Nós podemos sair e evangelizar, não tem problema nenhum. A missão principal é adorar a Deus. Daqui nós saímos sim, né? Depois de adorar a Deus e servir, nós também pregamos. Vai desmistificar uma outra coisa também, que os cultos da igreja têm que ser culto evangelístico. Isso é uma criação nossa. Onde está na Bíblia que culto tem que ser evangelístico e para o visitante?
Se me mostrar, eu agradeço. Não tem, meus irmãos. Quando se prega, se ensina na igreja, se prega para a igreja. Ensina a igreja aprende, cresce, é edificado, o corpo é edificado. E você evangeliza, porque você aprendeu, porque você recebeu de Cristo. Então a mensagem direcionada à igreja. Agora, onde entra então o visitante que não é cristão? Ele chega-se, ele é bem-vindo, ele assenta-se, ele ouve a mensagem que é pregada para toda a igreja, e o Espírito Santo vai trabalhar o seu coração. E ele vai entender a mensagem, se converter a Cristo e servir a Cristo como você está servindo, como nós servimos. Vocês entendem? Não muda as nossas responsabilidades, apenas nós precisamos colocá-la no seu devido lugar. Aqui nós reunimos para adorar a Deus, aqui nós pregamos para a edificação do corpo. O corpo é edificado e o corpo sai daqui então alimentado. Então, quando nós estamos preparando a eclesiologia, por exemplo, como outros foram feitos aqui, já nós falamos também de vários assuntos que na EBD, mas mais recentemente Paulo trouxe sobre cristologia. História dos batistas que poucos conhecem ou conheciam. Pena se você não ouviu tudo isso. E agora nós estamos em eclesiologia. Para quê? Para que a igreja possa ser edificada, ela possa servir melhor a Deus, com melhor compreensão. Nós não queremos uma igreja que apenas obedeça ao pastor. O que o pastor mandou, né, o pastor manda, as ovelhas obedecem. Ora, isso é muito legal. Mas uma igreja mal instruída, ela vai obedecer cegamente ao seu pastor. O pastor é pecador, líder é pessoa pecadores. Vocês percebem que a igreja precisa ser muito bem instruída? Eu gostaria, na minha vida toda, de ter sido muito bem instruído à luz das Escrituras Sagradas, tá? E aí sim, um dos livros que nós vamos usar, esse aqui o Lucas também usou. Eu vou passar um pouco daquilo que o Lucas passou também, eu acho importante, precisamos fixar. Igreja Regenerada, Bledson, ele já pregou aqui na igreja por 2 ocasiões, estará aqui em Campinas por esses dias. Nós estamos extraindo coisas de igreja essencial, muito bom. Esse livro aqui é fantástico, Igreja, que vai tratar da história, né, ao longo da igreja. E muitos outros, mas só para informar os irmãos. Esses livros, grande parte deles tem na biblioteca, nossa igreja. O que é uma igreja saudável, do Mark Dever. Membresia da igreja. Esse aqui é de Jonathan Lima, que é o mesmo autor de Igreja Essencial. Esse aqui eu estou lendo ainda, que é Questões Doutrinárias pelas quais vale a pena lutar. Eu acho interessante aqui, ele não disseca o que é importante lutar na igreja como doutrina e o que não é. Ele não disseca isso, ele não está preocupado com isso. Mas ele fala alguma coisa importante, quando a igreja toma um caminho, já percebeu? Quando alguns líderes, eles fazem de determinados temas, o tema principal e central da mensagem, da pregação e do ensino, que não é, na verdade, tão relevante, não é que não seja importante. E às vezes passa por cima de coisas importantes. A igreja sabe o que é disciplina? Quando entra uma disciplina bem séria na igreja, aquela disciplina que leva muitas vezes à exclusão, todos entendem? Ou todos dizem assim, mas essa igreja não ama. O mau entendimento de Deus e da disciplina bíblica leva a gente a ir contra. E eu já vi rebeliões em igreja quando houve disciplina. Por quê? Porque o corpo nem sabia. O corpo achava que quando alguém estava sendo desligado porque não houve arrependimento, o corpo achava que era falta de amor. Essa compreensão vai contra o próprio Deus. O que Deus fala em Hebreus 12? Ele disciplina quem ele ama. Ele disciplina quem é filho. A gente vai ver sobre a igreja, precisa de bases bem fundamentadas, tá? Ela precisa ter as suas bases bem firmes. Quando você olhar para um edifício, por exemplo, você vê um edifício muito bonito, mas como é que está as bases? Pensando em igreja, pode ser uma igreja muito bonita em termos de aparência, cheia, muita gente, mas como está a base desta igreja, dessa estrutura? Como está a estrutura, né? Deste corpo, deste edifício. Por quê? Porque se houver danos na estrutura, ela cai, de alguma forma ela cai visivelmente, ela cai, mesmo estando
com aparência de bonita, ela já quedou, né? Ela já caiu há muito tempo, porque as estruturas estão corroídas, estão frágeis. Quando a fundação então ela é adequada, o corpo que está construído sobre aquilo persiste e vai em frente. Talvez isso aí, essa analogia possa ser aplicada na base estrutural da igreja, da construção da igreja, daquilo que Deus deseja que a igreja seja. E nós aqui da PIB Monte Mor de uma forma bem específica. O Novo Testamento descreve a igreja como um edifício, como um santuário, às vezes o templo. É assim que o Novo Testamento descreve a igreja. Esse texto aí de 1 Coríntios 3, 16, 17, está dentro de um contexto maior. Lá no verso 10 começa a contar um pouco dessa história. Mas diz aí: não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então você é santuário e o Espírito de Deus habita em você. Aonde está isso? Está na Bíblia. Nós somos a habitação do Espírito. Paulo trabalha muito essa questão da morada do Espírito. Jesus trabalha muito em João. Nós vamos chegar na pregação lá ainda, que ele vai, mas o Paráclitos fica, que é o cuidado de Deus. Então vocês são o santuário de Deus que habita em vós, do Espírito Santo de Deus que habita em vós. O santuário de Deus pelo Espírito que habita. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, ele é sagrado, e é sagrado mesmo. Nós somos santificados pelo próprio Deus. É a forma como Deus fez, através de Cristo e do habitar do Espírito, para que você possa adorar a Deus. Senão você seria fulminado, eu seria fulminado. Deus santo e eu pecador. O que é que Deus faz? Deus viabiliza o acesso através de Cristo Jesus. Então, não mais aquele templo para os judeus, não mais o templo e para os coríntios, né, construído por Salomão. Ele foi muito bem feito, ele foi muito bem construído, mas não é mais esse templo bonito, de grande aparência, que Salomão fez. Também, agora é um templo, é o Espírito Santo que habita na gente. Não sei se vocês viram aquela revista Portas Abertas. Eu sempre dou para um adolescente que está aqui na hora, eu dou para eles lerem. Ela traz aquela notícia, aquela informação de templos físicos destruídos no norte da África, de cristãos, né, por muçulmanos, islâmicos. Eles destruíram todas aquelas, mataram muitas pessoas, muitos crentes. Daí você vai ver a reportagem, e também você vai encontrar isso até esse dia eu mandei um vídeo também. Eles estão se reunindo aonde? O escombro estava lá, e eles pegaram e ficaram em cima dos escombros, porque a igreja não é o lugar, aquilo ali, a igreja são eles. A fé deles estava bem fundamentada, então se reunir era normal para eles que amavam e que serviam a Deus, porque Deus transformou o coração deles. Então, meus irmãos, não existe negócio de pastor ficar aqui na frente assim: irmãos, venham no culto. Eu sempre anuncio, participem. Enquanto a gente não entender o que isso significa, isso não faz muita diferença para nós. Não faz. É como qualquer outra coisa. Faz quando eu quero, quando me interessa. Claro, meus irmãos, que eu não estou fazendo isso de uma forma generalizada, mas a gente precisa pensar muito o que é a igreja. Então, quando a gente vai pegando o que é a igreja, talvez nós vamos responder isso com mais firmeza. Igreja é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é só o pastor, não é só o irmão aqui, não é só aquela irmã lá. É o corpo daqueles que a igreja fez assim. Nós atestamos a fé desses novos irmãos. Então, aí você passa a fazer parte. Paulo faz uma advertência, não aqui, mas um pouco antes, que ele vai dizer o seguinte, que ele lançou o fundamento. E o que é o fundamento? Ele vai falar no capítulo 15, por exemplo, que é o Evangelho. O Evangelho de Cristo, não tem como a gente, quando recebe Cristo, algumas coisas ficam muito evidentes. Cristo encarnou, eu preciso entender isso. A igreja vive sobre, ou melhor ainda, vamos botar sobre, né? Mas se a gente fala de fundamento, vamos botar sobre. Não é que a igreja está superior a isso, ela está bem fundamentada. Mas o que tem nesse fundamento? A encarnação de Cristo
o sofrimento, a morte, o sepultamento, a ressurreição de Jesus Cristo, a ascensão e, obviamente, o perdão. A igreja está bem fundamentada. Por isso que ele vai fazer uma pergunta no 3:10, né? Cada um veja como está edificando sobre esse fundamento. Ele fala para líderes, mas ele se dirige a toda a igreja, porque toda a igreja participa dessa construção, dessa edificação que é o corpo. O que cabe ao líder? Olhar para as Escrituras e obedecê-la, e ensiná-la. O que cabe às ovelhas, demais ovelhas, que todos somos ovelhas de Cristo? Comparar, os bereanos fizeram em Atos, né? Eles conferiram as Escrituras sagradas. Às vezes, meus irmãos, nós estamos com uma classe de membresia online para facilitar, já fiz isso aqui na igreja, e vários irmãos pedem para participar. Eu acho bom isso aí. Nem sempre eu falo, eu não sei que todos devem participar, porque é para eles, mais específico para eles. Mas eu acho interessante quando eu vejo que alguém pede para participar, como vários já pediram, quer aprender mais. Tem várias irmãs que estão aprendendo durante a semana aí, mulheres da palavra, bons ensinos. Valéria faz isso já dá anos, né, Valéria, eu acho, esse processo, como está aprendendo vários textos da Bíblia. Meus irmãos, é um tempo que a gente tira à noite, que a gente não fica vendo vídeos de internet sem muito sentido e outras coisas mais, tá? Mas isso que eu estou falando são momentos de enriquecimento para a igreja. Mas veja como edifica sobre o fundamento que é Cristo. Aí ele cita lá, alguém vai construir sobre o fundamento com material de ouro, de prata, né? Alguns vão botar feno, palha. Ele nem fala que esses que fazem com palha são pessoas que não são salvas dentro da igreja, não. Mas ele faz uma ligação disso aí com galardão. Mas a pessoa crê em Cristo, ela creu, ela já deu testemunho que está salva. Mas ela não se importa muito com os demais. Às vezes a sua vida com os irmãos não tem muito valor. O participar do corpo, os apelos que é feito para o corpo não é feito para ela. Olha que interessante. Enfim, construir tem muito a ver com a sua vida diante de Deus, a sua fé e o seu serviço a esse Deus. Eu quero só ler um texto do Kistemaker, o Simon Kistemaker, dentro do comentário dele sobre 1 Coríntios. Eu peguei só essa expressão. Ele diz assim: alguns, ele está falando sobre a edificação mesmo do corpo, a igreja crescendo sobre o fundamento que é Cristo, o Evangelho de Cristo, né? Ele diz: alguns vivem segundo essa palavra, é uma afirmação, aplicam-na à vida diária e progridem espiritualmente conforme buscam unificar a si mesmo e aos demais crentes. Olha só que interessante, está falando de uma pessoa que se converteu e faz parte de uma igreja. Ele vive, ele progride, ele ajuda a edificar, ele trabalha no corpo. Essas pessoas estão vitalmente interessadas em doutrina pura e na pura pregação da palavra de Deus. Ele diz mais: essas pessoas, esses irmãos, eles constroem suas casas, sua casa espiritual, suas casas espirituais com os metais e pedras preciosas da palavra viva. Então ele pega a palavra e ele extrai os fundamentos, os ensinamentos e aplica na sua vida. Ele não é duas pessoas, ele é uma pessoa que se converteu a Cristo. E ele fala com poucas palavras do outro, que não faz isso, que faz, mas faz com palha, feno, usando o texto de 1 Coríntios 3. Outros levam uma vida superficial, com uma aparência de cristianismo, é a palavra do Simon. Parecem estar satisfeitos de viver em casas comuns feitas de madeira, barro e palha. É reflexivo, porque nós estamos falando de igreja e nós precisamos viver essa igreja. Meus irmãos, se nós não demonstrarmos, através do que Cristo fez em nós, a nossa resposta, não convencer você primeiramente e não incomodar o mundo, precisa ser, alguma coisa está acomodada aí, está acomodada.
Eu não quero ir para a história, porque a gente não conhece bem a história. A história tem seu valor e a gente usa ela para a gente fazer referências, né? Mas quantas vezes a igreja se associou ao Estado de forma maligna e entendeu que aquela era uma resposta de Deus para ela? Talvez, mas no meio desses surgiram tantos que gritaram, levaram a Bíblia e gritaram: olha, é para cá, pessoal, é para cá. Não, nós vamos para cá. Olha para Hebreus. O que Hebreus está falando aqui no seu livro? Está falando de pessoas que estavam deixando o Evangelho, e ali descreve esse Evangelho claro, puro. Eles creram, mas talvez por perseguição, saudosismo, eu falei semana passada na pregação, enfim, tantas outras coisas que podem ter sentido, mas não pode ser aplicado. Amém. Eles desejaram voltar. A carta fala justamente: olha, vocês não estão vendo quem é Cristo? Cristo é maior do que Moisés. Cristo é maior do que o sacrifício que vocês querem fazer. Cristo é o sumo sacerdote. Cristo é maior que os anjos, porque tem adoradores de anjos. Cristo é o Senhor, Ele morreu uma única vez. Entendam isso, mas está para o lado de cá. Então é isso. Eu termino, meus irmãos, pensando nessa construção. As bases precisam ser bem fundamentadas, bem firmes, bem estabelecidas. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso na semana que vem. Depois vamos começar a entrar nesse caminho da história para a gente olhar o que aconteceu com a igreja e por que essa igreja sobreviveu. Como que ela sobrevive? Se ela foi uma das instituições que mais sofreu no mundo ao longo da história e nunca esteve tão firme, né, como sempre foi. Então, graças a Deus por isso. Deus abençoe você, a sua fé, ajude a compreender isso. Vamos caminhar junto. Não faz gamorra não, tá? Uma hora em cima, outra embaixo, vem aqui, não vem. Tenta fazer disso, é longo, eu sempre falo. É longo, vamos falar uns 3, 4 meses aqui. Se vão enjoar de mim, enjoem da minha cara. Mas prestem atenção, porque a gente quer transmitir bastante conteúdo aí e chegar mais lá adiante no dia a dia prático, ordenança, o que significa isso, liderança, tudo, culto, o que é culto? A gente tem que ver isso aí, porque isso aí faz parte da igreja. Só falando de eclesiologia. Tá bom? Obrigado, Deus abençoe. Agora eu quero abrir, nós temos 9 minutos, quero abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta dentro disso que nós falamos? Ou talvez alguma pergunta que mesmo não sendo respondida agora, posso responder mais adiante. Alguma dúvida? Eu fiz várias perguntas aqui. Pastor, a igreja, então a gente não pode afirmar que ela possa ser online. Correto? Sim. Isso aqui está tomado já. Pela metade. Eu entendi, pode mais. Eu falei assim que se a gente pode afirmar que a igreja não é online. Isso. Esse livro, Igreja Essencial, ele surgiu justamente na época da pandemia. Homens de Deus inspirados, né, iluminados, não inspirados é a Bíblia, iluminados ele escreveu. De fato, meus irmãos, online é o quê? Online é uma ferramenta adicional que Deus até nos permite nos nossos dias. Quando eu falei das mulheres estar estudando, é online. Nosso encontro terça-feira é online, mas isso não é a reunião da igreja. Reunião da igreja, então, que é a pergunta do Chiquinho, da afirmação, né, que ele está falando, é presencial, corpo. A igreja precisa estar junto. Eu quero, Chiquinho, responder sua pergunta, sua colocação, com o posicionamento que João faz lá em 1 João. Eu poderia ler outros textos, tá? Diversos outros. Mas ele fala assim, ó, na segunda carta, no verso 12, igreja é presença, porque igreja implica em adoração a Deus juntos, igreja implica em ordenança. Meus irmãos, aquele negócio de dar a ceia pela internet, cada um pega a sua e toma em casa, isso não é igreja. Ou nós tomamos cuidado, porque ninguém vai para o inferno. Eu já avisei várias, já falei isso aqui na igreja, porque não participou da ceia por uma necessidade, ou por um tempo, ou por uma instrução. Ninguém vai para o inferno, porque Cristo já morreu. Agora, quando você começa a mudar o sentido, aí fica perigoso, porque é muito fácil
Depois de uma pandemia, a igreja continuava se reunindo online. E online, meus irmãos, é muito fácil para mim. Eu nem vou, eu pego, tiro até a minha cara dali da frente, deixo só uma figura e vou cozinhar. Depois no final eu volto. Eu não estou falando que alguém faça isso, mas é isso que se pode fazer. Online. Então não é igreja. Igreja é muito mais do que isso. As celebrações, os batismos, fazer batismo online, isso não representa toda a estrutura, tudo aquilo que Cristo quis ensinar, né, para a igreja, através de deixando para os seus discípulos, depois a igreja na sua sequência. Mas João fala assim, ó: tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo em papel e tinta, mas espero ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja completo. Presente, é abraçando, é cumprimentando, é aquecendo-se mutuamente. Ele fala a mesma coisa depois aqui na terceira carta, ele volta a falar: tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falar-vos de boca a boca. Agora ele fala para Gaio. Então é presença. Fica muito cômodo, porque se fosse online, meus irmãos, eu ia pastorear lá de Jacutinga, eu ia para Ubatuba, eu escolhi Ubatuba, ia ficar lá. Ainda ia pedir a igreja para me ajudar no aluguel lá é muito cômodo. Igreja não é isso, igreja é aqui, é os cultos, é estar junto, aqui ou debaixo do pé de árvore, ou outro lugar. Mais uma pergunta? Temos 5 minutos. Dentro desse conceito de não estarmos associados ao pecado, como questão de igreja, é o fator de trabalhar o caráter, né? Porque essa questão do contexto que tu falaste em 1 Coríntios 3, Paulo está tratando uma ação mundana dentro da igreja, a ponto dele dizer àqueles crentes que ele não podia falar em forma espiritual, porque eles não sabiam tratar. Então, essa questão de caráter. Então, eu vejo que a questão online não dá para você trabalhar as ações dentro do fator quando você está reunido, porque você pode encarar, você pode confrontar. E isso Jesus fez até mesmo com seus próprios discípulos, chamando um até mesmo como filho do diabo. Perfeito. É isso aí. Um complemento excelente. Online, meus irmãos, nós falamos o que nós queremos. Online é até um perigo, né? A gente se expressa. Você já percebeu que online você não vê afeição? Por que eu não gosto muito de discutir nada online no grupo da igreja? Não sei algum estudo que eu ponho, mas online é um perigo, porque a gente fala o que a gente quer, né? Perigoso. Mais alguma pergunta? Obrigado, pastor. Muito bem, então nós estamos com 13 minutos aí, 3 minutos antes, estamos cerrados, vamos tomar um café e voltamos para o culto. Tá bom? Deus abençoe grandemente suas vidas.